Deixa assim esse. Então, quero agradecer a Deus, obrigado por estar aqui em Pernambuco. Amém. Amém. Deus possa ser Espírito nessa cidade, principalmente cidade, para que pessoas sinceras de coração encontrem Deus, que muitas pessoas não agem nesse Deus. Se Deus quiser. Então eu peço que Deus abençoe a cidade e derrame sua força de cidade. E molda o coração dessas pessoas. As pessoas abrem o coração para receber o Evangelho. Amém. Então eu pedi uma coisa assim. Amém. Eu também, irmão, sou grato a Deus, né, pela semana, né, que Deus concedeu aí, né, uma semana de trabalho, pelo estudo lá que a gente estamos dando, né, para aquela família, que Deus abençoe, que eles absorvem aquelas palavras que estão sendo ditas e guardam no coração. Agradecer pelo Senhor estar aqui, pelo convite, por ter vindo, né, por essa chuva que está caindo, né, e agradecer também, agradecer a Deus pela minha família, minha esposa, meu filho. Hoje eles vão estar lá na central, aí o Senhor vai conhecer, né, e agradecer a Deus, né, porque Deus está nos dando a oportunidade para a gente, né, ainda ouvir a voz dele. E que Deus nos ajude a terminar essa missão. Porque não depende só de Deus. Depende de nós também de fazer a nossa parte e breve ele vai voltar. Esse é meu pedido em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Ore para estudar a lição, irmão. Tudo que quer de Deus, todas as cidades dos céus. Amém. Nesse momento, Pai, eu rogo ao Senhor. O Senhor abre as nossas mentes que vamos estudar recapitulação da escola sabatina, que nós possamos entender, meu Pai. Amém. Qual o propósito do Senhor? Verdade. Para nós podermos vencer esse conflito entre Satanás e o povo do Senhor. Amém. Sabemos que o Senhor está do nosso lado com os seus anjos defendendo, com a espada desembainhada, lutando para nos defender a todo instante de nossos dias aqui na terra. Amém. Que o Senhor venha, meu Pai, dar sabedoria a nós para que nós possamos aprender cada dia mais. Assim seja. Que essa lição fique guardada em nossas mentes e em nossos corações. Amém. 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 Irmão, então nós estamos estudando a lição e hoje no trimestre é em defesa da verdade. Irmão, é interessante que a gente percebe que Deus sempre teve o seu povo. E até hoje, a gente vê não queremos, não, nós estamos soberbos. Sim. Precisamos mudar. Aquele que está querendo fazer a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Então há um remanescente. E o inimigo ele está irado, porque esse remanescente ele está tentando fazer a vontade de Deus, né? E a gente vê que o inimigo não quer, e ele vai trazer várias maneiras para tentar acabar. Mas a gente vai ver que Daniel 12:1 diz que nesse tempo Miguel se levantará em favor do seu povo. Então nós não vamos estar sozinhos nessa última batalha, mas Deus vai permanecer ao nosso lado. Lê o verso para memorizar, irmão. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então a gente vê que na época ali que o povo saiu do Egito, o povo estava meio rebelde, o povo estava meio assim, deixando Deus de lado. E a Bíblia diz que Deus tirou por um tempo a sua proteção e a serpente começou a morder o povo. Aí a Bíblia diz que Deus diz: Moisés, levanta uma haste,
faz uma cobra de metal e quem olhar para ela vai ser curado. E para tu ver, ainda tinha muita gente de coração duro que morria, mas não olhava. Né? Orgulho. Né? Mas os que olhavam era curado. Né? Claro que eu li nessa Bíblia aqui, nos comentários de Ellen White, diz que é um símbolo estranho de Jesus ser comparado com uma serpente. Sim, né? Mas a gente percebe que era uma forma de que Cristo no futuro viria para nos salvar, como ele diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Né? Então ele morreu para nos dar salvação. Né? Como uma cobra. Né? Então na parte de sábado, no comentário diz assim, ó: a atual cidade turca de Izmir foi a cidade bíblica de Esmirna, Apocalipse 2. Essa cidade de 100 mil habitantes floresceu no final do primeiro e segundo século. Era próspera e leal a Roma. Uma vez por ano, o cidadão de Esmirna devia queimar incenso aos deuses romanos no segundo século. Esmirna tinha uma comunidade cristã e muitos não obedeciam à ordem. Policarpo, líder da igreja, foi martirizado na praça de Esmirna, queimado na fogueira por se recusar a trair o seu Senhor, queimando incenso aos deuses. Quando lhe pediram que repudiasse a Cristo, ele disse: eu servi por 86 anos e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Muitos enfrentaram o martírio em vez de desistir da fé em Cristo. O sacrifício dele reaviva nossa coragem. O seu compromisso renova a nossa devoção. Nessa semana estudaremos princípios bíblicos que motivaram os valdenses, os reformadores, como Rus, Jerônimo, a permanecer fiéis diante da ameaça de morte pelo mesmo poder que matou Policarpo em Roma papal. Né? Então, irmão, para a gente ver, aqui ó, você pode ver no desenho, tem alguns túmulos, mas nesse aqui ó, tem o túmulo, tem um Marte e a sombra aparece uma coroa. Vai ser a coroa dos mártires. Coroa dos mártires, né? Irmão, e a gente percebe que exemplo de pastor, né? Ele foi condenado, mas não recusou. Ele diz: por 86 anos eu servi, ele não me abandonou. Ele ia falar o que nesse começo? Não tinha como. Né? Um Deus que cuida, que guarda, que protege, né? E Jesus disse: ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus diz: quem perder sua vida aqui por minha causa, salvá-la-á, mas quem ganhar sua vida aqui, perder. E essas pessoas aqui foram fiéis, enfrentaram o martírio, mas não desistiram da fé. Então, o que a gente vê, sim, que a igreja católica vem fazendo na vida toda, desde o primeiro século, sim, depois do primeiro século, que eles falam que a pedra é Pedro, a pedra da igreja não tem nada a ver. Né? Eles fugiram completamente do que era ensinado dos primitivos, da igreja primitiva. E aí, o que acontece? Aí vem nesse período já na idade média, a igreja obrigando uma pessoa que estava seguindo os caminhos de Deus a sair daqueles caminhos para fazer coisas que Satanás queria. E aí ele falou assim: não, vai seguir ou senão morre. Então preferiu morrer. Quando a gente vê aqui, em defesa da verdade, e nós vamos morrer para a verdade também. Vamos sim. Então, ontem nós estávamos comentando, eu estava falando da Fernanda, do Diel. Eu falei assim: ó, nós vamos ter primeiro. Pecado dominical não é uma sim, não. Pecado dominical vai ser para você. Obrigação, né? De obrigar a gente a fazer o que eles querem. Sim. Né? Aí quando eles veem que não. Quando eles veem que não tem jeito, aí falam: esse povo é um povo que não está seguindo as leis do governo mundial. Sim. Então esse povo tem que morrer. Tem que matar. Aí entra o segundo decreto de morte. Aí o segundo decreto de morte. Né? Mas aí para você ver.
Quando a gente quer falar a verdade, até no dia de hoje, você trabalha numa empresa com uma pessoa, você que fala a verdade, você quer trabalhar certinho, alguém está me encontrando, esse cara puxa saco, esse não sei o que, o diabo não gosta que as pessoas certas tenham a verdade. E aqui, em defesa da verdade, hoje em dia surgiu o tal do fake news, que é mentira. E estamos vendo gente da nossa igreja, eu estou falando isso daí de lá. Tem um irmão, ele é advogado, tem 72 anos, mais ou menos, 73 anos. Ele não está conversando comigo, ele ajudava muito a igreja. Sim, sei. E aí o que acontece? Ele pegou e fazendo coisa errada por causa política, postando coisa do próprio político lá, que ele adora Bolsonaro, essas coisas, e eu não tenho nenhum partido nem outro. Nem eu. Eu chamei a atenção dele, falei com ele, e aí o pessoal está cobrindo na igreja, né? E hoje ele não conversa mais comigo. Sim. Por quê? Tudo por causa da verdade. Eu falei, irmão, para com isso daí, que isso daí, ó, entra. Eu entrei no Google e mostrei para ele, falei assim, ó, isso daqui, ó, é um fake news. Aí eu mostrei para ele, mas ele não muda. Não então, quer. E uma pessoa dessa, o pai dele foi pastor, o pai dele fundou várias igrejas no Paraná. Sim. E ele foi ancião da igreja central lá de Curitiba. E ele está perdido. Sei. Ele acreditando nas mentiras que estão colocando na coisa. E aí, quando você quer falar a verdade, igual você mostrar para ele, aí você está com água e conversa mais comigo. Mas infelizmente é desse jeito, irmão. Muita gente hoje não quer ouvir a verdade. Eles preferem ouvir a mentira do que a verdade. Então, essa mentira satisfazer a vontade dele. E hoje nós somos um povo que estamos aqui também para defender a verdade. Nós não podemos excluir, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade é Cristo. E nós seguimos a Cristo. Então, da mesma forma que essas pessoas defendiam a verdade, vai chegar um momento que nós também vai ter que defender essa verdade, né? Vamos para a parte de domingo, leia, irmão, a primeira pergunta. Perseguidos, mas triunfantes. Amém. Leia Daniel capítulo 7, 23 a 25, Apocalipse capítulo 12, 6 ao 14. A que período de tempo proféticos essas mensagens se referem? Aqui eu respondi que refere-se ao período que o poder papal perseguiu os cristãos. Tudo que nós vemos aqui foi aquele período papal lá que ele seguiu. Quando a gente vai para Daniel 27, 25, lá foram os 1260 anos que foi de perseguição. Que foi do ano 538 até o ano 1798, dá 1260 anos. Então, esse período aí foi um período de perseguição, porque lá em Apocalipse também fala que a mulher foi para o deserto, foi como águia no deserto para fugir, para fugir, né, da perseguição. Então, a gente sabe que daí foi quem foi a igreja católica que perseguiu. Com certeza. Então, essa perseguição que teve no passado vai voltar novamente. Porque para cumprir as profecias, né? Porque não só foi no passado, foi no presente. E a mensagem vai ter que levar para esse povo daí fora que não conhece. Porque, irmão, assim, no passado era como diz na lição anterior, o sangue das pessoas era que nem semente. Quanto mais morria, mais crescia. Aí Satanás parou com esse método. Não está funcionando. Não, porque nós está matando e está levantando, então parou. Então a gente vê, mas só que agora ele vai voltar com esse mesmo método. De quê? De martirizar, né? Aqueles que forem fiéis, vai ser o quê? Vai ser perseguido. Tu sabe por que Satanás, eu penso, está na Bíblia, está no lugar Sei. Por que vão voltar com o mesmo método? Porque a fé nossa hoje não é igual daquele não. Então são poucos, muito poucos. Muito pouco, então, tem fé. Assim, ele está percebendo que a fé está diminuindo, para quem vai querer morrer por Cristo? Então ele está vendo que a fé do povo não está querendo vir para a igreja. Como é que vai morrer? Não vai querer. Né? Vai. Então, irmão, por isso que nós temos que pedir a Deus que nos ajude a cada dia a permanecer firme e leal por essa verdade, porque vai chegar a hora que vai ser decidido, você renuncia ou morre. Renuncia esse Cristo, você está livre. Então quem não renunciar vai ter o martírio. Então o comentário embaixo ele diz assim, olha, sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece. A perseguição vem em seguida.
Daniel descreve um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o oprimiria. João descreveu esse mesmo período como um tempo em que a igreja seria forçada a fugir para o deserto, onde seria sustentada durante um tempo e metade de um tempo. Apocalipse 12:14. A mulher, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Apocalipse 12:6. Os fiéis foram sustentados no deserto. A palavra os fortaleceu e sustentou à medida que o conflito se alastrava nesse longo e sombrio período de dominação papal. Os fiéis encontraram um lugar preparado para ele. Durante os tempos de sua maior provação, encontraram refúgio no amor e cuidado de Deus, né? Então, irmão, para a gente ver, Satanás, ele se enfurece, Fica louco, né? Por isso que a Bíblia diz, irou-se o dragão, e nós vamos ser o povo que vai sentir a ira do dragão, né? Nós é que vamos passar por esse tempo que está chegando. Para a gente ver, tem país aí que já não pode, você não pode falar do amor de Jesus. Esse dia a irmã lá da igreja, ela mandou um vídeo para mim, e parece que na Rússia já tinha alguns adventistas sendo mortos por causa da fé, e a gente vê que isso vai vir à tona quando o Papa se tornar ali o líder mundial. e os Estados Unidos, o presidente vai ajudar, né? Besta do mar com besta da terra, dando a mão, já dando a mão. Hoje eles não estão dando a mão praticamente, mas a gente está vendo o que está acontecendo. Imagine, né, quando tiver essa união, porque lá, irmão, lá nos Estados Unidos, eles já estão pedindo um dia de guarda, e a gente sabe que vem de lá. Aí quando lançar, aí com certeza cada um vai ter que permanecer firme com a sua fé, porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Irmão, não sei se você sabe que tem uns países árabes lá. Sim. Que o Papa, não sei se você viu, nos últimos 2 anos ele reuniu esse povo. Eu não sabia, pai, mostraram até o vídeo. Já tem uma igreja lá no deserto, lá, onde é reunido judeu, onde é judeu, sabe, onde o pessoal lá que mexe lá no povo, aquelas crenças africanas lá. Já está tudo unido. Católico, todo mundo, então já está unido. Então você está vendo que só está faltando a canetada. Só a caneta, né? E a gente está vendo, irmão, que não vai demorar. Do jeito que tá, Ellen White fala que os últimos eventos vão ser rápidos, né? Então vai ser um atrás do outro. E a gente está vendo, depois dessa pandemia que teve aí, você está vendo como é que as coisas estão caminhando. E isso indica que Jesus está voltando. Então, irmão, aqui, ó, continuando, diz, ó, os 1260 dias é o tempo e metade de um tempo, lá em Apocalipse 12:6 a 14. Se refere ao mesmo período de 3,5 tempo ou ano, de 360 dias, ano de 1260 dias. A profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos. Nas porções proféticas de Daniel e Apocalipse, um dia profético equivale a um ano literal. Número 14, quase Ezequiel 4:6. O princípio de dia e ano não repousa apenas nesses 2 textos, mas em amplo fundamento. O William Shea, estudioso do Antigo Testamento, apresenta 23 linhas de evidências no Antigo Testamento para esse princípio. O intérprete tem usado esse princípio ao longo do século. Os Virgordos, Vândalos, Ostrogodos era tribo que acreditava nas doutrinas de forma diferente do ensino de Roma. Os 1260 dias começaram quando a última dessa tribo bárbara, os Ostrogodos, foram expulsos de Roma em 538 d.C. O período de escuridão espiritual continuou até 1798 d.C., quando o general Napoleão Berthier removeu o Papa de Roma. Muitos martirizados nesse período porque obedeceram à Bíblia, mesmo na morte. Triunfaram. Em Cristo era livre da culpa e do domínio do pecado e vencedores. Por causa do sangue do Cordeiro, a vitória de Cristo na cruz era dele. A morte dele é um descanso até o retorno de Cristo. Tá vendo, irmão? Então, essas 3 tribos
foram exterminadas, porque não queria seguir o conselho de Roma, né? Hoje também, por nós não querer seguir, então eles vão dizer, tem que eliminar esse povo. Já vi um pregador, irmão, falando o que acontece. Eles vão ter uma lei, uma ordem mundial. Sim. Vai ter, e aí a Igreja Católica vai ter, por exemplo, ela que vai comandar, vai ser o Papa, que vai comandar todas as religiões. E aí vai ter a doutrina deles, né? Hoje a gente já sabe, o cara tem a doutrina deles, de sangue, essas coisas. Aí vai vir, eles vão pegar coisa do Apocalipse. Sim. E eles vão falar, bom, sabe por que está vindo essas pragas? Aquele povo ali, aquele povo não está obedecendo às leis de Deus. Sim. E aí o povo fala, rapaz, então, e aí, até um irmão nosso dentro da nossa casa, não estou falando de religião, não. Sim. Ele vai falar assim, ó, meu irmão vai dessa religião. Então é ele que está prejudicando. Eles não por maldade, mas acreditando que aquela, como eu tenho minhas irmãs que são fiel, elas acreditam que a religião deles que é a certa. Que é a correta. Então o que acontece? O pai fala assim, meu irmão está atrapalhando, por isso que está essa desgraça de mim terreno e por esse povo aí. Vai ser a hora que fala assim, ó, é o seguinte, eu tenho meu irmão que ele é adventista. E eles vão vir contra, porque a Bíblia diz que os próprios inimigos, irmão, serão da própria casa, né? Então a gente vê que Napoleão foi lá, prendeu o Papa e ele morreu lá no calabouço, né? E a gente vê, ó, muitos mártires nesse período tiveram, mas a morte dessas pessoas era a vitória. Eles morrendo, mas estavam ganhando a salvação, triunfante, né? Vamos para a parte de segunda. Lê para a gente uma segunda pergunta. A luz vence a escuridão. Sim. Que advertência há nessa mensagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos? Eu coloquei, eu respondi o seguinte, devemos ser vigilantes porque homens se inflamaram, infiltraram nos templos, né? E converteram a palavra de Deus em luxúria, escárnio, eles fizeram tudo isso daí. Sim. Então, o apóstolo Paulo falou sobre isso daqui, sobre essa passagem aqui. Sim. Paulo não foi Judas. Judas que escreveu, Judas 3 e 4. Sim. Judas pegou e alertou, né? A gente sabe que esse Judas daqui não foi o que foi isso. Não, que traiu Jesus. Não. Aí eles eram os discípulos. Aí Judas pegou e falou assim, ó, avisou para o pessoal lá, falou assim, é o seguinte, vocês tomem cuidado, porque vai entrar pessoas. Depois que os apóstolos saírem, e até mesmo entre nós, mesmo entre os apóstolos, vai acontecer o quê? Vão deturpar a palavra de Deus, eles vão mudar algumas coisas e vão perseguir vocês, eles vão zombar de vocês, eles vão escarnecer e vão fazer tudo que é de ruim contra vocês e contra a palavra de Deus. Verdade. Então, foi um aviso que Judas deu ali. É como Paulo também ele alertou, né? Depois da minha partida, vai entrar lobos vorazes tentando dispensar o rebanho. E hoje, irmão, infelizmente, Ellen White, até em algum livro dela, ela diz o seguinte, que nos últimos tempos, pessoas iam trazer mensagem que não estava de acordo com a vontade de Deus. Até o domingo, daqui um dia pode ter gente aqui pregando que é a verdade. Então, Judas e Paulo sabiam que depois que eles morressem, pessoas iam entrar. E hoje o Senhor sabe, esse dia eu vi um vídeo, um pastor da nossa igreja, ele se declarou que é gay. Que é gay. Aí foi cortado. Foi cortado da igreja. Irmão, aí para o senhor ver. Então, irmão, as pessoas estão querendo trazer essas coisas para cá. Por isso que hoje a igreja, o mundanismo está dentro da igreja. Porque as pessoas vêm de lá com sua forma, maneira e traz para cá. Foi o que aconteceu na época de Martin Lutero, não, aquele reformador, não. John Wilkes? Não, nesses não. É o lá no primeiro, na época dos discípulos, que entraram ali, que mudou a lei lá em Daniel 7, 25. Esqueci o nome do cidadão. Quem foi o
que trouxe doutrinas pagãs para a igreja? Foi Esqueci. Constantino. Né? Constantino, ele se converteu ao evangelho, mas se não converteu espiritualmente. Aí trouxe doutrinas pagãs, o diabo começou a misturar cristianismo com paganismo. E é o que hoje muitas vezes a gente vê dentro da igreja, né? As coisas acontecendo. E por isso que nós temos que ter cuidado para quê? Para que não deixe essas coisas usufruir, né? E toma conta e muitos vão se perder, né? Porque, irmão, o diabo ele não está preocupado, talvez, se você não está seguindo certo, mas está seguindo de qualquer maneira, para ele tá bom, né? E aí ele pega esse povo, porque ele tenta pegar primeiro aqueles que estão indo tudo certo. Sim, ele né? destruir ele, porque destruindo ele fracassar na igreja. Sim. E aí ele pega, já é dele, aquele que está meia boca, não estuda a palavra de Deus. Ontem eu estava falando lá na casa da Ana. Sei. A pessoa não estuda a palavra de Deus. A pessoa não estuda a lição da escola sabatina. Não lê o livro de Espírito de profecia. Vai acontecer o quê? O diabo vai começar a colocar. Sim. Eu alertei muito das pessoas sobre isso. Né? Então, lê, irmão, a terceira pergunta. Então, a terceira pergunta. Que promessa Deus faz aos fiéis em face da própria morte? Então, que promessa Deus faz aos fiéis? Não temos em as face coisas, da própria morte. né? Eu coloquei, não temos as coisas, tem que sofrer, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa é a promessa, né? De se você for fiel, Deus vai conceder o quê? A coroa da vitória. Eu quero ler só em cima aqui esse comentário de Ellen White aqui, que diz assim, ó, depois, aí diz, ó, eles acreditavam que Cristo era o único mediador e a Bíblia é sua única fonte de autoridade. Em cada época houve testemunha de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, que mantinha as escrituras sagradas como única regra de vida e santificava o verdadeiro sábio. Sempre a gente viu ali também quem? Os valdenses, né? Que era a pessoa que estudava a Bíblia, eles se introduziam em universidade, colégio, levava aqueles interessados, eles davam. E por eles não seguir, foram banidos. Foram viver nas montanhas, perseguidos. Que foi, eu acho que é aqui mesmo que fala, que eles foram quase exterminados. Sim. Quase exterminados, né? E eles não abriram mão. Eles eram queimados no fogueira. Mas não abria. Muita fé, não? Fé que hoje, irmão, nós precisamos muito, né? Porque se nós não pedir a Deus uma fé, Ellen White, no Espírito de Profecia, ela diz o seguinte: nós vai precisar de uma fé que suporta a dor, a fome e o cansaço. Essas três coisas machuca. Se você é cansado, você não consegue fazer nada. Com fome. Você com fome. E doendo. E doendo com sentido de dor, muitas pessoas se entregam. Entrega. E para o senhor ver, irmão, muitos daquela ferramenta de tortura de estar guardada até hoje. Eu vou ler uma passagem. Pode ler. Vou ler uma passagem que eu leio direto na igreja. Sim. Quando eu vejo que elas dizem quarta-feira que a pessoa está ali falando, se lamentando, isso, aquilo. Aí um dia eu estava, teve o dia de quarta-feira, comentou, e eu falei assim, irmão, minha pregação é uma coisa, mas vou falar uma coisa que acontece aqui em 2 Coríntios. Sei. Olha aqui Paulo diz lá, Paulo é formidável, aquele homem. Aquele é. Paulo. Então, muitas vezes, irmão, aí é o que eu digo para as pessoas. Se a gente hoje está reclamando dessas coisinhas, imagine quando chegar as outras, né? Então, olha aqui o apóstolo Paulo fala, ó. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda tribulação. Ele conforta em toda tribulação. Para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação. Então,
quando Deus deixa nós passar por tribulação, é para o nosso conforto, para o nosso dar exemplo para outras pessoas. Sim. E aí, por meio do consolo, do qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque, como o sofrimento de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Agora, olha só o versículo 6. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação. Se nós sofremos, é para... Porque o sofrimento ele serve para nos consolar, para nós ter força, esperança e para nossa salvação. Aquele que não sofrer e não permanecer, não vai ter salvação. Verdade. Eu falei isso para a pessoa, falei, gente, tem que dar graças a Deus pelo sofrimento. Olha o que diz aqui, irmão, no finalzinho de segundo, ó. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Cristo. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. Ele sabia que veria Jesus um dia e viveria com ele para sempre. A coroa da vida apela a nós. Sofremos, mas uma recompensa nos espera se fixarmos os olhos em Jesus, né? Então a dor não vai permanecer para sempre, o sofrimento não vai durar, e um dia nós vamos estar com Jesus para sempre, né? Irmão, eu falei ontem com o Tiago. Sei. Um dia eu estava pregando, era no dia domingo. Eu falei, irmão, eu estou aqui pregando, como sei que vai precisar ter fé, que não sei o quê. Eu estava ali. Sim. A porta está aberta. Sei. Eu assisti entrar ali agora. Um bocado de militar, de general, essas coisas, e falou assim: o que você está pregando? Estou pregando sobre a palavra de Deus. Você é cristão? Porque eu quero saber, se você é cristão, eu vou te matar. Será? Porque nós falamos que nós estamos preparados. Será que eu tenho coragem? Eu falei para os irmãos. Eu falei, eu oro sempre para que Deus não deixe isso acontecer por fracasso. Porque na hora que ele fala assim, ó, se você falar que você segue a Jesus Cristo, que você é cristão, você é guardador do sábado, o sábado é o dia do Senhor, eu vou te matar. Aí se eu falar assim, pode quiser matar, pode me matar. Aí eu falo que eu estou preparado para ir para o Essa é a preparação nossa. Sim, claro, com certeza. Porque estudar a palavra de Deus, a gente estuda. Estuda. Agora na prática... Agora eu quero ver na hora da prática, se nós estamos preparados. Ou sim ou não, né? Terça-feira, irmão, leia aí a quarta pergunta. Então, o título é Coragem para permanecer em pé. Aqui é o que nós estamos tentando. Sim. Compare Atos capítulo 5, 28 a 32, Efésios capítulo 6, 10 e 12, Apocalipse capítulo 3, 11. Que princípio básico você encontra nesses textos? Eu coloquei, o princípio básico é a fidelidade. Sim. E o amor a Deus, sendo fiel até nas perseguições e na morte. Isso daí é ter coragem para permanecer em pé. Nós precisamos estar preparados, como aqui, até na morte nós precisamos estar preparados. Sim, porque, irmão, a nossa luta, como diz lá em Efésios 6, 10 a 12, não é contra as pessoas, é contra o inimigo, né? A nossa luta é contra o diabo. Então aqui nós temos que nos unir. E lá em Apocalipse diz, né? Ser fiéis que venham sem demora. Conserva o que tem para que ninguém tome sua coroa. Se nós fracassar, outro pode tomar. E a gente pode perder nossa salvação, né? Então, e lá Paulo diz lá, importa obedecer a Deus do que aos homens. Vai chegar um momento que nós vamos ter que escolher ou a Deus ou aos homens. Verdade. E aqui diz assim, ó, uma das características dos valdenses e dos reformadores era a lealdade absoluta a Deus e a obediência à autoridade das Escrituras e compromisso com a supremacia de Cristo, não com o papado. A mente deles estava cheia de história, de fé e coragem. Eles podiam dizer, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5, 29. Eles compreenderam que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6, 10. Levaram a sério o conselho de Jesus, conserve o que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa, Apocalipse 3, 11. Em vez de se submeterem às tradições romanas, esses fiéis tiveram coragem de defender a verdade da palavra de Deus. É como vai chegar. Eles vão dizer, você crê em Jesus, você crê na Bíblia, você guarda o sábado, então ou vocês renunciam ou morrem. E aí vai ser a hora como o Senhor disse, a gente vai ter que escolher. Olha, irmão, eu vi um relato, né? Eu vi um relato
de uma pessoa que na Idade Média, mas alguns tempos atrás, onde a perseguição era mais constante, diz que entraram uns militares dentro da igreja, né? E quando eles entrou, ele diz: quem é cristão aqui? Quem não for cristão pode ir embora, porque os que ficarem aqui vai morrer todo. Aí ele diz que teve gente que foi embora. Adventistas, igreja dos irmãos foram embora. Aí ficou só uma dúzia. Ele diz: vocês podem ir para frente aqui que vocês vão morrer. Aí diz que quando os outros foram embora, aí ele disse: ninguém aqui vai morrer. A gente só queria que os hipócritas fossem embora para a gente adorar a Deus de verdade. E só ficou uma meia dúzia. O resto e os povos militares era tudo também adventista, né? Então, para a gente ver, irmão, quando a coisa, eu arrepio, porque quando a coisa apertar, ou você tá ou não tá. Se eu digo para as pessoas o seguinte: sabe como você vai estar no final? É só olhar para você hoje. Se tua vida estiver firme hoje, no final, mas se sua vida não tiver, como é que vai arrumar? Né? Olha o que diz, irmão, continuando, os valdenses foram, no terceiro parágrafo, os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua. Jean Lerge, um valdense que fazia cópia da Bíblia à mão, escreveu um comovente relato que inclui desenhos sobre a atividade dele. Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em suas comunidades montanhosas no norte da Itália e no sul da França. Jovem era instruído por seus pais a memorizar grandes porções das escrituras. Equipe de copistas da Bíblia trabalhava junto. Muitos desses jovens viajavam na Europa como mercadores, compartilhando a verdade. Alguns se matriculavam em universidade. À medida que a oportunidade surgia, compartilhava parte das escrituras com os colegas, guiado pelo Espírito Santo. Quando sentia receptividade de alguém sincero, distribuía parte da Bíblia. Muitos pagaram por sua fidelidade com sua própria vida. Embora os valdenses não entendessem todos os ensinamentos bíblicos, eles preservaram a verdade da palavra de Deus por séculos, compartilhando-a com os outros. A vereda do justo é como luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Provérbio 4,18. Salomão comparou o caminho pelo qual Deus conduz seus filhos a um sol que eleva. Se Deus simplesmente acionasse um interruptor cósmico e o sol brilhasse instantaneamente com todo o seu resplendor, nos cegaria. Depois que a escuridão engoliu o mundo por séculos, Deus levantou homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que continuaram a buscar mais luz. Que exemplo, hein, irmão? Que pessoas que não temia, né? Tinha medo da morte. Sabe por quê? Eu acredito que quando a pessoa está focada no céu, sim, na salvação, ele não tem medo da morte. É o que eu falei hoje pro Diego. Eu falei: quando eu falei aquilo ali, lá no culto ali, eu peço para Deus direto para que um dia eu não fale. Porque a gente pode chegar no local e falar assim: eu não vou morrer, né? Mas quando a gente parar e pensar no céu, e pensar que a nossa morte vai ser tudo, tipo, você acabou, eu posso morrer hoje, eu não posso morrer de infarto. Sim. Daqui 10 anos, 20 anos. Então, se a gente é cristão, não pode importar com a nossa vida. Verdade. Nós não podemos amar a nossa vida, como Jesus fala. Se você amar a sua vida, vai perder. Você vai perder ela, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Irmão, quarta-feira fala estrela da manhã e da reforma. Que atitude de Davi e Jeremias em relação à palavra de Deus foram a pedra angular da reforma. Nesses livros aqui, em Salmo 19, 7 a 11, 119, 140, 162, Jeremias 15, 16, vai falar aqui sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que lá em Jeremias ele diz: achada as suas palavras, logo as comi. Que é o quê? O estudo da Bíblia, o estudo da palavra. E aqui no livro de Salmo fala que o salmista, ele exaltava a palavra de Deus. E é hoje, irmão, se nós não estudar a Bíblia e
praticar, como diz Tiago, não seja ouvinte, seja praticante, que é o que vai nos fortalecer. Aqui na igreja é na teoria, lá fora é na prática. Aí em casa é que você tem que manejar. Porque aqui é muito fácil você ser cristão aqui dentro. Sim, aqui é bom. Fora que alguém te provoca. Sim. Alguém fala alguma besteira pra você, você é obrigado a ficar quieto. Sim. O cara que é casado, às vezes, tem um dia que a mulher faz um desaforo pra você, um filho também desobedece você. Sim. Aí vamos ver como é que você vai cuidar, tratar com seu filho. Com certeza. Aí diz aqui, ó, irmão, lê esse comentário embaixo aí, irmão. Aqui de quarta-feira? Os reformadores desejavam compartilhar a verdade que alegrava seu coração. Não, irmão, é a outra de cima. A de cima? Ao estudarem. Ao estudarem as escrituras foram transformados. Ó, ela transforma. Eu vi um psicólogo falando que a palavra de Deus, ele transforma a mente. Se a gente souber o que ela faz com a nossa vida, ela transforma. Transforma, sim. O caráter de Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das sagradas das escrituras. Amém. Foram elas que fizeram ele ser o que foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as capacidades. Sim. Expande a mente, aguça a percepção e amadurece o discernimento. Está vendo que a Bíblia faz? Sim. Muda completamente. Então, o estudo da Bíblia enobrece todo o pensamento, sentimento e aspiração como nenhum outro estudo consegue fazer. Amém. Dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O estudo fervoroso e reverente das Escrituras, colocando a mente do estudante em contato direto com a mente infinita, diária ao mundo, pessoas de intelecto mais forte e mais ativo, e de princípios mais novos do que os que já existiram, como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. Tá vendo? Não tem filosofia, nada humano que consegue fazer o que a Bíblia faz. Porque, irmão, o que Paulo diz para Timóteo, desde criança já sabe as sagradas letras. Quando você ensina seu filho, a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Né? A Bíblia, ela é capaz de fazer algo, claro, por meio de Cristo, que ninguém pode fazer. Você pode ver, irmão, quantos às vezes não tem conhecimento, mas quando a verdade chega ali nos presídios, o tanto de gente que aceita, porque ela transforma. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Irmão, vou te mandar um negócio que uma irmã da igreja mandou para mim. Sim, pode mandar. Vou mandar para você ver. Aí ela colocou isso, um tapa na nossa cara. O que um povo lá na África fez. Sim. Eu vou mandar para você. Manda, pode mandar. Eu peguei o seu contato. Pegou, né? Depois o senhor manda, né? E olha o que diz, irmão, a sexta pergunta. Que conselho Paulo deu a Timóteo a respeito da palavra? Né? Eu coloquei ali, coloquei que eu escrevi aqui, nem eu estou entendendo. Eu Coloquei. Por meio da graça, seja testemunha, né, participante do sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Né? Porque Paulo instruiu Timóteo. Né? Timóteo era tipo filho de Paulo, mas era como pai da fé de Timóteo. Né? E a gente vê que Paulo aconselhava Timóteo. Né? Por isso que ele disse, seja um bom soldado. Irmão, e nessa batalha que nós estamos, nós temos que estar usando as armaduras que um soldado proporciona. Diga. Porque ele fala lá em Efésios, Sim. É verdade. Você vê, o capacete é a mente. Sim. O cinturão é a proteção. Sim. O sapato, né? Pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Escudo, que é a fé, espada, a Bíblia. Então, o que acontece? Espada da Bíblia. Então, para você ver, nós temos toda a ferramenta para se defender. Tem. Então, se nós não se defendemos, é porque nós não estamos querendo. Não estamos usando.
né? E aqui no final diz, ó, os reformadores desejavam compartilhar a verdade que alegava seu coração. John Wycliffe passou a vida traduzindo a Bíblia para o inglês e por duas razões. A palavra o transformou e o amor de Cristo o motivou a compartilhar o que aprendeu. Antes de Wycliffe, havia muito pouco da Bíblia em inglês. Os reformadores morreu antes que Roma chegasse até ele. Mas o papado desenterrou seus restos mortais, queimou e jogou sua cinza no rio Icife. Mas assim como essas cinzas foram espalhadas pelas águas, a Bíblia, a água da vida, espalhou por toda parte como resultado de sua obra. Dessa forma, Deus usou a estrela da manhã da reforma. Olha o que o diabo faz. Você prestou atenção no que aconteceu aqui? Sei. Ele foi morto. Sim, enterrado. Não satisfeito, porque continuava o estudo dele na Inglaterra, porque foi na Inglaterra. Sim. Pegou, continuou o estudo dele e falou, não, tem que exterminar, não pode ficar nem os ossos dele aqui, vamos torrar esse cara e jogar. Queimar. Olha o ódio que eles tinham dele. E mesmo assim a mensagem se propagava. Irmão, quanto mais eles prendiam, é que nem Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Né? Ontem eu falei de novo. Todos os personagens bíblicos, profeta, reis, Paulo, Davi, mas eu quero ver tudo isso, mas eu tenho desejo de conversar com Paulo. Com Paulo e com Moisés. Moisés, porque eu vou te falar a verdade. A paciência daquele povo, vou falar de Jó, essas coisas. Rapaz, é quase 2 milhões de pessoas, entre mulher, velho, criança e tudo. E aquele homem, depois ele teve ajuda, né? Teve um grupo de 100, um grupo de 50, então, que ajudava ele, que o sogro dele pediu, né? Jetro, para fazer isso aí. Mas aquele homem sofreu. Por que ele perdeu a cabeça? E bateu na rocha. 2 vezes daqui. Jesus era rocha. Né? Sim. Então ele bateu 2 vezes. Era para falar, né? Era para falar, não era para bater. Né? Então ele ofendeu Jesus. Sim, é por a pressão, né, do povo. Uma perturbação. Foi um daí, mas aí, quem não conhece da palavra de Deus, fala assim, mas aí o que acontece? Ele fez de tudo, não entrou na terra prometida. Mas a terra prometida. Olha, já está dentro. Já está lá, filho. Então, irmão, vamos quinta-feira nós terminar. Leia aí a 7ª pergunta. Animados pela esperança. Amém. Eu, graças a Deus, sou pela esperança, eu tenho essa esperança, por isso sou animado. Amém. Leia Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Como os crentes da Idade Média experimentaram a realidade do grande conflito, eu coloquei o seguinte: os crentes criam, eles acreditavam na ressurreição, por isso eles eram mortos e não temiam a sua morte. Não temiam. Não. Então, essa mensagem aqui fala por quê? Porque eles acreditavam na ressurreição. Sim. Agora, quando a pessoa acha que chegou aqui, morreu, acabou, não vai ter mais nada, agora olha que esperança. Nós estamos aqui na terra, mas dia que nós morrer. Sim. Mas você sabendo que você vai morrer com quantas criancinhas morrem recém-nascidas? Tá muitas, né? Então, aí se eu morrer agora, eu vou falecer 100 anos agora no meio do ano. Então se eu morrer agora em junho, vou morrer daqui mais 10, mais 20. O importante é eu morrer sem salvo. Ele está preparado. Então, né? Tem que estar preparado todo dia. Graças a Deus. Com certeza. Eu estudo todo dia, faço o bíblico desde 2016, estudo a lição na escola sabatina. Estou terminando o grande conflito, aquele 700 páginas. Não é para mim o grande para avaliar, aquilo ali é para me fortalecer. Eu tenho fé em Deus que você solta. Irmão, esse ano que passou, sabe quantas vezes eu já li a Bíblia? 44 vezes. Esse ano, quando eu estou fazendo, esse ano, quando eu terminar, vai ser 47. Porque eu leio 3 vezes dentro do ano. Eu leio ela 3 vezes dentro do ano. 3 vezes. Do jeito que está aqui, nós lemos uma vez. Aí eu leio 3, porque eu leio de manhã, meio-dia e à noite. Os mesmos 3 capítulos de manhã, à noite. Aí esse ano eu já li 44. Esse ano vou para 47, se Deus permitir. Sim. Por quê? Irmão, aqui é uma fonte inesgotável. Né? Tem gente na igreja, passa anos e anos, não consegue ler um livro. Tem livro aqui de 25 versículos só, e tem gente que passa o ano e não consegue. Aí para você ver, eu vi
eu vi na internet, no Facebook, uma frase dizendo assim: se o diabo enganou anjos perfeitos, imagina o que ele vai fazer quem não estuda a Bíblia. Como nós que estuda todo dia? Agora imagina quem não estuda. Imagina quem não estuda. Essa é uma destruição terrível. Né? Então, irmão, aqui diz: os que encorajavam os fiéis valdenses durante a perseguição, o que deu a Ruse e Jerônimo, Tindale, Latime, coragem para enfrentar a chama e a espada, fé nas promessas de Deus, eles creram na promessa, porque eu vivo, vocês também viverão. João 14:19, amém. Considerava a força de Cristo suficiente para as maiores provações da vida. Encontrava alegria até mesmo na comunhão com Cristo, com seu sofrimento. E sua fidelidade foi poderoso testemunho para o mundo. Eles olharam além do presente, sabia pela ressurreição de Cristo que a morte era um inimigo derrotado, amém. Para eles o domínio da morte foram quebrados. Eles se apegaram às promessas da palavra de Deus e foram vitoriosos. Entendeu? Aqui eu queria aqui que ele acabou de falar. Eles olharam além do presente. É aquilo que eu falei, não adianta olhar para a nossa vida toda, mas sabiam que a ressurreição de Cristo, pela ressurreição de Cristo, que a morte era um inimigo já derrotado. Então, a ressurreição é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Claro. E para aqueles que estiver vivo, quando Jesus vir, então, principal, porque vai ver Jesus vir. Verdade. Então a gente vai ver, mas ele vai estar com a mente do mundo aqui, conhecimento humano, e ao mesmo tempo tem o conhecimento de Deus. E para terminar, irmão, a 8ª diz, leia João 5:24, 11:25, 26, 1 João 5:11, 13, que garantia essas promessas lhe dão, como ela nos ajuda nas provações, né? Aí embaixo diz, os não vacilou diante da prisão, da injustiça e da morte. Ele definhou na prisão por meses. As condições fria, úmida, acarretaram uma febre que quase acabou com sua vida. No entanto, a graça de Deus o susteve, amém. Escreva essa carta na prisão com as mãos algemadas, diziam a um amigo, esperando a sentença de morte amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontramos na deliciosa paz da vida futura, você saberá como Deus se mostrou misericordioso para comigo. Que palavra, né? Ele só estou aqui morrendo, amanhã é meu dia, mas nós vamos nos encontrar lá. Prepare, porque está chegando o dia, né, irmão? Eu não estava nem aí. Queria nem saber desse mundo. Agora, adorar Deus, por exemplo, com saúde é uma coisa. Agora, você adorar Deus e ser doente quase morto é outra coisa, né? Porque você com febre, com dor de cabeça, preso, algemado, né? Tem que ter fé. Aí diz aqui no final, a admoestação de Paulo é muito relevante. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, é Jesus, Hebreus 10:23. Assim como as promessas de Deus sustentaram o seu povo em era passada, ela nos sustenta agora, né? Então, irmão, homens que não temiam, como diz lá em Hebreu, homens que não era digno de estar neste mundo, que o mundo não era digno de ter esses homens, porque eram homens fiéis, homem que morria, mas morria pela verdade. Que Deus nos ajude a nos preparar, que Deus nos abençoe. Pode ler. Só vou ler o rodapé. Pode ler. O que significa perder tudo por Cristo? Aí depois, o que se perde? E aí depois, o que aprendemos com os valdenses e reformadores que podem nos sustentar no conflito final? Então, o que significa perder tudo por Cristo? Né? Significa a vida eterna. Sim, né? Claro. E o que se perde? A nossa vida? Vamos perder ela qualquer dia, mais cedo ou mais tarde. Sim. E o que aprendemos com os valdenses e reformadores que podem nos sustentar no conflito final? E ser perseverante a Cristo, ser fiel. Valeu tudo. Valeu tudo. Porque, irmão, assim, a gente, isso aqui é passageiro. Se você ganhar esse mundo, mas perder a salvação, não adiantou nada, né? Mas se você perdeu o mundo e ganhou a Cristo, acabou. A gente pode perder tudo,
na salvação. Né? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela lição que aqui estudamos, aonde vimos teus filhos, teus servos, homens fiéis, homens que eram amante da verdade, que praticava e não temia a morte. Sabemos, Senhor, que breve também muitos de nós passaremos por essa grande tribulação, tempo de angústia qual nunca houve. E precisamos, ó Deus, fortalecer nossa fé para que naquele dia possamos, se possível for, ir até a morte, mas não desistir de Cristo. Amém. Jesus. Que o Senhor abençoe o teu servo aqui, que irá compartilhar o pão da vida, e que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco através dele e da pessoa dele. Que o Senhor esteja conosco no restante deste dia, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Vamos